como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Já se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o nosso perfil oficial no Instagram. Galera, deixa eu fazer um breve comunicado para vocês. Estava com muita saudade de gravar vídeo para vocês, mas infelizmente eu fiquei impossibilitado. Ocorreu um problema aqui na minha residência na segunda-feira. Uma prestadora de serviço danificou a fibra ótica aqui do meu prédio e fiquei segunda, terça, quarta e até mais ou menos 3h20 da tarde desta quinta-feira sem internet na minha residência. Graças a Deus o problema foi resolvido hoje. Vou tomar as medidas cabíveis aí pelo prejuízo que eu tomei desses dias, mas graças a Deus a gente pôde voltar a trabalhar. Eu estava impossibilitado de gravar vídeo para vocês pelo problema que eu tive aqui na minha internet, mas graças a Deus as coisas vão voltar à normalidade, tá bom? Então tô só dando uma satisfação para vocês. Tava cheio de saudade de gravar vídeo e agora aí vamos às informações. Tá contente com o meu retorno? Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante. Se estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, vai ser um prazer poder produzir conteúdo para você. Te convido a se inscrever aí no canal e fazer parte da família Futebolaço. Dito isso, galera, vamos aí para a janela de transferências. Tem muita novidade. O Vasco tem a posição de volante como uma das principais posições a serem atacadas na janela. Inclusive o GE fez um levantamento interessante e eu fiquei refletindo sobre, eu falei, bom, faz sentido. Eu mesmo enchi a boca e teve até um corte meu que meio que viralizou aí. Na época ainda lá no Futebolaço Podcast que eu falei que o Vasco tinha um dos melhores volantes do Brasil. Se você somar a quantidade de jogadores e a qualidade dos nossos volantes, o Vasco estaria muito bem servido. Eu contando que Jair e Paulinho voltariam a jogar em grande nível. O Hugo Moura e o Cocão terminaram 2024 muito bem. O Hugo continua, o Cocão teve uma queda drástica. E o Tietê é um dos melhores volantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Campeoníssimo por onde passa, Palmeiras, São Paulo, Galo. Agora aí chegou o Vasco, no próprio Botafogo também. Então é um cara aí com um currículo muito respeitado. Porém, se a gente for tirar a parte teórica e analisar a prática, principalmente ao transcorrer da temporada 2025, essa ideia que se passava a ter lá no começo do ano, janeiro, fevereiro, isso meio que foi caindo por terra, porque o Paulinho não conseguiu reencontrar o bom futebol, o Jair, idem, o Matheus Carvalho caiu muito de rendimento e quem tem segurado a dupla de titulares aí é o Hugo e o Tietê. O Hugo ainda passou uma fasezinha meio complicada, fazendo gol contra, sendo expulso. Um pênalti lá no jogo do Puerto Cabeza, ele teve uma oscilação de alguns jogos ali, a galera até pegou um pouquinho no pé dele e ele já retomou o bom futebol. O Tietê teve alguns problemas físicos, teve aquela questão extracampo lá da questão do nascimento do filho dele, a lesão que ele teve no joelho. Logo assim que ele chega ao Vasco, arrebentado pela sequência de jogos insana do Botafogo do ano passado, ele não chegou jogando bem pra caramba, ele começa a virar a chave num clássico contra o Botafogo, que ele arrebenta com o jogo, e é justamente naquela partida que ele tem a lesão dele no joelho, e depois do retorno da lesão ele engrenou, e na mão do Diniz ele tá subindo num nível muito bom, e é o melhor momento do Tietê com a camisa do Vasco. Porém, quando o Vasco precisa fazer mexidas, sai Tietê, sai Hugo, os jogadores que entram não têm conseguido dar conta do recado. O Jair até fez um jogo interessante logo assim que o Diniz reincorpora ele ao grupo, mas nos últimos jogos às vezes não sai do banco. O Paulinho, a gente não sabe o que aconteceu com o Paulinho realmente voltou muito mal, e o Matheus Carvalho, não sei se é fator confiança, esse caiu de vez. O Vasco, junto desses 5, tem o Esforza, alguns inclusive são considerados peças negociáveis nessa janela do meio do ano. Então por isso o Vasco entende que precisa trazer mais um volante confiável, que o Vasco sabe que ele pode ser titular na vaga ou do Hugo ou do Tietê e no mínimo brigar por posição, quando entrar no segundo tempo, manter o nível da equipe ou subir. Dentro dessa linha de raciocínio, o Thiago Mendes, informação que foi dada de primeira pelos companheiros do canal Na Torcida Vascaína, mandou um abraço para a rapaziada lá, o Léo Lacerda, mandou um abraço também para o Luiz Amadeu, foram eles que trouxeram de primeira essa informação, e o curioso é que o Thiago Mendes tem como empresário o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Léo Jardim e do João Vitor. O Thiago Mendes é um jogador que eu gosto demais, tá? É um jogador que tem poucos clubes na carreira, passagens longevas, muito bem, normalmente sai transferido por altas cifras e já está fora do Brasil há 8 temporadas. Eu queria trazer um pouquinho dos números
dele aqui para vocês. No São Paulo, entre 2015 e 2017, ele jogou 147 partidas com 12 gols marcados. Já depois ele foi transferido para a equipe do Lille. No Lille foram 72 partidas, 4 gols e 9 assistências. E arrebentou no Lille. Do Lille foi vendido para o Lyon. No Lyon ele jogou 143 jogos com 2 gols e 12 assistências. Foi vendido aí no início de 2023. Ou melhor, no meio de 2023, formando um contrato de 2 temporadas do Lyon para o Al Rayyan, e o contrato dele está chegando agora ao final. No Al Rayyan ele jogou menos, ele já está um pouco mais velho, ele recentemente completou 33 anos de idade, nunca foi um jogador de ter histórico de lesão na carreira, porém ele teve alguns probleminhas e jogou menos no Al Rayyan. São 31 partidas nesse período por lá. Na atual temporada ele tem 6 jogos, tá bom? Num primeiro momento a pedida salarial deu uma assustada. Ele queria ganhar mais ou menos na casa ali de 1 milhão, o Vasco falou não. O Vasco fez uma primeira proposta com um salário bem abaixo disso e com gatilhos de performance, e se ele atingisse esse contrato fosse subir nos vencimentos. Porém, isso não agradou o jogador no primeiro momento, a negociação segue e grandes são as possibilidades do Thiago Mendes ser o novo reforço do Vasco. O Thiago Mendes, inteiro, saudável, é um senhor jogador de futebol. Ele, Tietê, Hugo Moura, e a gente conseguindo minimamente recuperar o Jair e o Paulinho, a gente está com uma volância aí muito bacana. Agora, ele vem aí de 2 anos no mundo árabe, também teve uma lesão recente, então a gente não sabe qual é o Thiago Mendes. A gente vai pegar o resíduo, né, o resto aí já do jogador, se a gente vai conseguindo extrair um bom desempenho do Thiago. Tomara que a negociação concretize, me preocupa um pouquinho aí os vencimentos, mas está feito o registro, o Thiago Mendes aí é um dos nomes. Não é o único, o Vasco também vem sondando outras situações, tá? O Vasco, por exemplo, abriu negociação para entender a situação do volante Alexander, cria da base do Fluminense, foi vendido ao Arli ano passado por 9 milhões de euros, e o Vasco foi sondar a situação e se assustou com as cifras do valor que o Al Ahly topa para poder vender o jogador e pelo salário dele atualmente também. Jogador recém-campeão da Libertadores, foi vendido por uma grana muito importante. O Fluminense bolsou 54 milhões de reais com essa transação à época, tá bom? Então o negócio foi considerado descartado. Quem está participando ativamente nas negociações, não só negociando, mas também indicando nomes, é o Admar Lopes. Lembrando que boa parte da carreira dele ele foi observador e depois scout e chefe scout. Ele se notabilizou muito na passagem dele no futebol francês com essa questão de trazer jogadores aí da América do Sul, e um nome que não estava no radar do Vasco e foi indicado por ele foi o nome do jogador, deixa eu só pegar o nome dele aqui, Andrés Gomes, jogador do Rennes, tá? E foi um jogador indicado por ele, jogador que está ali atuando no futebol francês, não tem um salário muito elevado, porém também é um jogador que vem com problemas físicos recentemente. Uma informação interessante, os companheiros do VDG Cash levantaram aqui sobre o histórico de lesão dele recente, a informação é do Leandro Mendes. Eu vou trazer para vocês aqui a situação. Desde 2024, o atacante sofre com problemas no tornozelo esquerdo. Na última temporada foram 51 dias no departamento médico. Além da lesão no tornozelo, ele também teve uma lesão da tíbia, que o afastou por 22 dos 51 dias fora. Em 24 foram 19 jogos de 36, ou seja, ele jogou 19, mas ficou fora de 17. Quase ali que um 50-50, né? Um jogo sim, um jogo não, ele ficando fora. E o jogador só jogou mais de 30 minutos nesses 19 jogos dele aí, em 2 ocasiões. Ou seja, um jogador que é reserva lá no Rennes. Em tese, o jogador seria contratado para ser ali uma sombra ao Rayyan. O Rayyan pode ser negociado ainda na janela. Então essa é a situação do atacante hoje que joga no Rennes. É um jogador jovem de potencial. De repente foi só uma lesão na tíbia, no tornozelo, fatalidade. Um jogador ainda muito novo que pode ser recuperado aqui no Vasco da Gama. Lembrando que o Admar Lopes tem um olho clínico muito bacana aí para contratar jogador. Um outro nome que acabou pipocando também foi do Félix Corrêa do Gil Vicente. Porém, ao tentar contratar o jogador, ele não viu com bons olhos uma vinda ao futebol brasileiro e descartou a possibilidade de abrir negociação com o Vasco. Então o Félix Corrêa não vem. O Vitor Sá, o Vasco já havia entrado em contato com ele na janela anterior,
voltou para tentar entender mais ou menos a situação. O jogador tem um desejo de voltar ao Rio de Janeiro, mas o Vasco considerou as cifras do negócio muito alta, tanto de salário como uma possível retirada do jogador comprando direitos econômicos lá da equipe do Krasnodar, e por ele já ter 31 para 32 anos de idade, o Vasco entende que não consegue fazer uma revenda. Então, pelas cifras envolvidas, no momento, o Vitor Sá é um jogador que deve ficar um pouquinho mais de lado, apesar de eu achar o que é um nome interessante. Felipe Coutinho. Coutinho tem uma situação um pouco complicada, porque o Aston Villa está naquela situação. Ele tem mais um ano de contrato, voltou a se valorizar no Vasco nessa temporada. Eles pagaram uma grana importante para comprar o jogador do Barcelona e fica naquela. Empresta para o Vasco, eles têm que pagar parte do salário. O Vasco sozinho não aguenta pagar tudo. Se rescinde o contrato, eles vão ter que pagar um pedaço aí do que o Coutinho teria de salário para frente, ainda que ele abra mão. Olha lá, tem um ano de contrato, ó, Coutinho, tu recebe 6 meses aí e abre mão dos outros 6. Eles vão ter que pagar uma grana importante. Por outro lado, fica essa situação, o Vasco não consegue pagar tudo. Então não está descartada a possibilidade do empréstimo somente até dezembro. Tá? O Vasco trabalha com a possibilidade do Coutinho conseguir uma rescisão, para aí o Vasco fazer um contrato definitivo com ele um pouquinho mais longo, eventualmente 1 ano e meio de contrato aí até final de 2026, mas no momento o Aston Villa está fazendo um pouquinho de jogo duro. Lembrando que o contrato do Coutinho expira agora segunda-feira, dia 30. Lembrando também que o campeonato aí brasileiro volta dia 12. Provavelmente o Botafogo deve ser eliminado aí no Mundial de Clubes e vai poder jogar. Caso o Botafogo vá à final do Mundial de Clubes, essa rodada do Vasco do dia 12 pode ser adiada. Até porque não dá para empurrar isso ou para o dia 13, porque já dia 15 o Vasco tem um jogo da Sul-Americana com o Independente Del Valle. Tá bom? David e Estrela, os dois jogadores estão 100% recuperados, estão eliminados aí do departamento médico, estão entregues ao Fernando Diniz. Óbvio que eles acabaram de ser liberados definitivamente aí do DM, vai ter aquela cautela natural. O próprio Adson foi entrando aos pouquinhos, mas a notícia boa é que eles estão já recuperados. Agora, demonstrar nos treinamentos que estão em condição de ganhar posição, vai ganhar ritmo aos poucos, voltar a competir, mas o Vasco não tem mais nenhum jogador entregue ao departamento médico, tá? Inclusive nas fotos que o Vasco divulgou recentemente, deu para ver aí tanto o Estrela como o David treinando. Beleza? Para fechar, galera, curtinho aqui, o companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno mandou um abraço pro meu parceirão Fábio Azevedo. Conseguiu uma entrevista com o Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco. Essa entrevista aconteceu agora à noite e tem um trechinho aí que tá rodando bastante da participação do Felipe Carregal, aonde ele diz ali que o Vasco tem uma negociação avançada ou avançando bem com o investidor. Não foi citado o nome, eu vou deixar com vocês esse trechinho da entrevista que o Fábio Azevedo fez com o Felipe Carregal no canal Fanático Vascaíno. Inclusive, recomendo vocês assistirem depois lá na integralidade. Confere aí. Então, eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo, que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777 e que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando um investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim, o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. E eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o VAR chega, tô vendendo, quem quer comprar? Eu vou anunciar no jornal. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente. É isso que eu penso também. Exatamente, exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números.
Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas tem investidor avançado. Bom, galera, é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa primeira e única edição. Se Deus quiser, amanhã a gente grava 2 vídeos para vocês. Agora eu tô cheio de raiva no coração, com a faca nos dentes, para fazer vídeo para vocês aí adoidado, tá bom? Peço desculpas a minha ausência nesses 3 dias. Infelizmente foi por motivo de força maior. Fui impedido de trabalhar esses dias aí, mas agora, se Deus quiser, tô de volta, beleza? Um beijo no coração de vocês, inclusive a galera que tem comprado com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Muito obrigado, tá sendo um sucesso de vendas lá. Chega novidade pra gente a todo momento. A gente lançou um saldão, né, umas promoções bem legais aí. Anteontem a galera comprou pra caramba e chegou mais peças hoje. Amanhã eu devo estar colocando já, ou no máximo no sábado, as novidades. Tem peça disponível já lá para vocês darem uma olhadinha no perfil, tá bom? Então entre em contato com a gente, inclusive se você quiser vender a sua camisa aí que esteja em bom estado e você não usa mais, ou por algum motivo quer fazer um dinheirinho também, tá bom? Entre em contato com a gente, sempre fica na descrição do vídeo aqui o link lá do nosso Instagram da lojinha do Futebolaço. Chama a gente lá no direct, vai ser um prazer te atender, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, e logo mais eu volto com a nossa próxima edição. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Tamo junto. Valeu!